Dando continuidade à série sobre Blazor, dessa vez eu vou demonstrar como trabalhar com autenticação e autorização em aplicações Blazor, focado no Blazor Server primeiro. Nos próximos vídeos eu vou demonstrar como trabalhar com autenticação em Blazor WebAssembly, porque Blazor WebAssembly roda no cliente, então envolve aspectos de segurança diferenciados, como por exemplo para chamar a API utilizando a JWT. Não existe ferramentas de autenticação como a gente tem no Blazor Server ou em aplicações ASP.NET Core tradicionais. Então eu vou criar uma aplicação simples aqui do tipo Blazor Server, mostrar alguns aspectos de autenticação e lembrando que boa parte do conhecimento que você já possui com esse tipo de autenticação em outros tipos de aplicação ASP.NET, tanto do .NET Framework quanto do .NET Core, você vai poder reaproveitar em aplicações Blazor Server sem problemas. Então vamos criar uma aplicação aqui do tipo Blazor Server primeiro. Lembrando que eu estou utilizando a versão 2019 do Visual Studio e eu tenho a versão 3.1 do .NET Core instalado. Vou dar um nome aqui, Blazor Server Authentication Server Demo YouTube. Vou clicar em Create aqui, vou escolher Blazor Server App e existe uma opção aqui, Authentication, no Visual Studio, que aparece somente para o Blazor Server, não para o Blazor WebAssembly. Vou escolher essa opção aqui, Individual User Accounts. Lembrando que para trabalhar com ASP.NET Identity, você vai precisar de uma base de dados para isso. No caso, eu vou deixar o próprio template criar uma base de dados para mim em memória. Então está criando a nossa aplicação aqui. Então, baseado no template padrão para Blazor App, ele criou aqui uma estrutura de arquivos padrão do template. E se a gente rodar aqui a nossa aplicação, diferente de quando a gente não escolhe a opção Authentication na hora que a gente vai criar o projeto, ele já criou para a gente uma estrutura de login, cadastro de usuário básica só como demonstração, como por exemplo aqui se register. Não é isso que eu quero demonstrar, mas eu preciso criar um usuário aqui para mostrar para vocês. Há uma certa vantagem de se utilizar o ASP.NET Identity em comparação a criar um mecanismo próprio de autenticação, porque caso você tem alguns requisitos de segurança específicos, por mais que você tenha experiência com isso, ou tenha muitas pessoas envolvidas no projeto, já existem dezenas, centenas, milhares de programadores relacionados às tecnologias Microsoft que trabalharam no projeto ASP.NET Identity e tem muitos aspectos interessantes de segurança, então é muito interessante utilizar esses recursos nativos. Criei aqui um usuário com o e-mail alexandre@test.com.br. ele está perguntando aqui para mim, ele está reclamando que eu não tenho uma base de dados ainda criada. Vou clicar nessa opção aqui, Apply Migrations, que ele vai criar uma base de dados em memória aqui para mim, ou uma base de dados local. Você pode alterar isso daí nas configurações lá do Entity Framework para passar uma string de conexão para uma base de dados que você queira sem problemas. Depois de já ter criado lá o nosso usuário, vou dar e a nossa base de dados aqui utilizando Entity Framework. Dei um refresh aqui, ele está pedindo para confirmar, não tem um serviço de e-mail aqui configurado, mas se a gente se logar aqui com o nosso usuário, deixa eu colocar aqui o password que eu coloquei, lembrando que existem os critérios de senha forte, senha fraca, dá para você configurar no ASP.NET Identity sem problema. Ele deu
problema aqui, porque provavelmente digitei a senha errado. Deixa eu fazer novamente aqui. Ok. Coloquei uma senha com caracteres especiais, números. Vou clicar em login aqui, ele te redirecionou no cabeçalho aqui, no header já está aparecendo meu e-mail ao invés de um campo register. E como que isso funciona? Para trabalhar com autenticação em aplicações Blazor, no Startup aqui, nas configurações, existe a referência aqui do Application DB Context, passando uma string de conexão, apontando que vai utilizar SQL Server para armazenar essas informações, e estou adicionando serviços aqui, esse Add Default Identity, passando a Identity User Class, com alguns parâmetros aqui que já foram criados automaticamente pelo template, mas você pode alterar. E estou adicionando serviço aqui, a Authentication Stage Provider, foi criado como exemplo pelo template, esse Revalidating Identity Authentication Stage Provider. Você pode criar o seu customizado. Então, se a gente der uma olhada aqui nessa classe, está utilizando a Service Scope Factory, que mais para frente no vídeo eu mostro diferente de Singleton Scope e outros tipos de contexto em aplicações ASP.NET Core. Tem como você mudar as propriedades aqui do seu Identity. Eu não vou mexer nisso porque é exatamente igual ao que se fazia em ASP.NET Core e isso não se altera. Então, essas são as modificações da nossa classe Startup. E no nosso projeto aqui foi criada uma pasta áreas, Identity, pelo template. Se a gente rodar a aplicação aqui e a gente vê, esse template possui já itens do menu. O que a gente vai fazer? Eu vou criar um componente chamado Secure Component e a ideia é fazer com que apareça no menu só para usuários logados, para iniciar a demonstração de como funciona no Blazor aspectos de autorização e autenticação. Então eu vou criar aqui rapidamente um componente chamado Security Component. E a ideia é, primeiro, exibir ou não no menu baseado em usuários logados ou não. Deixa eu renomear aqui para Secure Component ao invés de Security, fica melhor. E vou colocar uma rota aqui para o nosso componente chamado Secure Component. E aqui eu vou colocar uma informação, poderia ser uma informação sensível da base de dados, alguma coisa que tem acesso restrito. Para exemplificar aqui, eu vou colocar de forma fixa aqui uma informação de, sei lá, salário. Poderia ser qualquer outra informação, para demonstrar o que deveria estar como privado ou necessidade de autenticação ou acesso específico. Então, está mostrando aqui o salário do Elon Musk, que vai ser $1 milhão, esse componente. Informação de salário é algo extremamente sensível e que precisa ter aspectos de segurança e autenticação muito bem definidos. Não pode estar pública essa informação. Então, se a gente for lá no nosso componente nave menu, eu vou criar aqui um novo link aqui, fazendo chamada ao nosso componente Secure Component. Vou trocar o nome aqui para Secure Component. Então a gente já tem o nosso item de menu aqui e não tem ainda verificação nenhuma, ele vai exibir na tela só para fazer uma comparação aí com o controller ou ASP.NET Core tradicional. Não dá para chamar aqui o User Identity,
porque você não está num controller. Ao invés disso, para que se evite ficar fazendo um monte de if na aplicação, sendo que você poderia fazer um inject do user identity e fazer muito parecido com o que você fazia no ASP.NET MVC, existe esse componente chamado authorize view e você consegue especificar dentro de um determinado bloco da parte da sua view o que vai ser renderizado por usuários autorizados, logados, sendo que você pode especificar roles aqui, igual você faria dizendo authorize em controllers. No caso desse exemplo a gente não tem, então aqui estou especificando aqui que somente usuários autorizados vão poder ver esse item do menu. Então não tem if, é muito simples. Então se a gente rodar a nossa aplicação aqui, eu estou logado, tá lá no cabeçalho hello e o meu e-mail, e tá aparecendo aqui para mim o nosso Secure Component. Se eu clicar em logout aqui, já sumiu, então automaticamente já fez o refresh de todos os componentes na tela e fez a verificação. Só que se a gente digitar aqui na URL o nosso componente, continua exibindo, então não basta a gente alterar tirar a exibição do item no menu, a gente precisa tornar o nosso componente, a nossa rota efetivamente segura para evitar acesso indevido. E como que dá para fazer isso? No nosso componente tem como você utilizar aqui essa diretiva attribute e colocar aqui o authorize. Isso vai forçar o componente a checar se o usuário autorizado, se é um usuário autorizado que está acessando aquele componente. E aqui você consegue passar todos os atributos aqui que você já passava em aplicações ASP.NET MVC em controllers, por exemplo, roles, admin ou qualquer outro tipo de atributo referente à autorização. Então eu especifiquei aqui no Attributes que somente usuários autorizados, usuários logados que vão poder ter acesso a esse componente. Se a gente rodar a nossa aplicação aqui e digitar na URL o nosso componente Secure Component, eu não estou logado aqui, então vou digitar manualmente aqui na URL, porque não está exibindo ali no menu. Então aparece uma mensagem aqui, Not Authorized, e se eu fizer o login aqui, colocar as credenciais de teste aqui que eu criei, ele já vai permitir que eu acesse aquela página, porque eu sou um usuário autenticado, autorizado. Então, loguei aqui, se for lá no componente, ele permite que eu acesse essa informação. Então é muito parecido com o que se fazia em aplicações ASP.NET MVC tradicional, só que é muito, assim como a especificação de rotas também, é muito menos invasivo você fazer isso no Blazor atrelado ao componente. Então é muito fácil e você não precisa ficar enchendo o seu componente de ifs, condições para dar acesso ou não. Caso você queira especificar uma mensagem padrão para todos os componentes que tenham o atributo authorize para usuários não autorizados, você consegue especificar aqui no componente principal app, nessa diretiva nesse componente authorize route view, para usuários não autorizados aqui no Not Authorized, eu vou colocar aqui, sei lá, uma mensagem qualquer: You will not see the salary of Elon Musk, sorry. Então, qualquer componente da nossa aplicação, caso o usuário não seja autorizado, caso eu tenha colocado o atributo, a diretiva de authorize, ele vai exibir essa mensagem, e caso a aplicação esteja em processamento, a verificação dessa autorização, vai exibir provisoriamente uma mensagem aqui, Authentication in Progress. E existem outras configurações globais aqui que você pode fazer, como por exemplo esse Not Found, que é a mensagem padrão que vai ser exibida caso seja digitado uma URL inválida de um componente inexistente da sua aplicação.
Então, se a gente fizer o logout aqui e digitar aqui na URL Secure Component, já aparece aqui a nossa mensagem de acesso não autorizado padrão que a gente especificou no componente app. Então é muito fácil e simples você colocar aspectos de autorização que funcionam basicamente para esconder elementos da tela, para liberar determinadas ações a determinados tipos de usuário com determinados perfis, para impedir o acesso a determinado componente para usuários não logados, usuários não autorizados. E lembrando que você pode utilizar o template padrão, aspectos de autenticação, marcando a opção de autenticação para que ele crie para você, ou você pode criar manualmente após já ter uma aplicação Blazor criada, igual você fazia no ASP.NET Identity tradicional. E caso você precise fazer integração com aspectos de autenticação customizados, você consegue fazer a integração e de forma idêntica você fazia em aplicações ASP.NET Core, MVC. Então é dessa forma que se trabalha com autenticação em aplicações Blazor Server. No próximo vídeo eu vou demonstrar para vocês como trabalhar com aspectos de autenticação em Blazor WebAssembly. É completamente diferente porque você está rodando a aplicação no browser, então não tem um servidor para gerenciar a sessão, então a gente vai precisar trabalhar com alguns mecanismos adicionais para isso. Então, esse foi mais um vídeo da série. Para que você acompanhe os próximos vídeos ou queira acompanhar os vídeos, dá uma olhada nos vídeos que já foram disponibilizados, se inscreve no canal, dá uma olhada na playlist que eu disponibilizei o link aqui na descrição. Até a próxima, muito obrigado.